Olá, pessoal. Muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um Estácio na Prática, hoje com o workshop de enfermagem, e temos uma convidada super especial, diretamente de Manaus, a nossa professora mestre, sabe tudo e mais um pouco de enfermagem, Bruna Panarra. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E a todos vocês que estão aqui, fiquem atentos, podem mandar pergunta no chat a hora que as dúvidas surgirem, porque a professora também vai tirar essas dúvidas no decorrer da apresentação, certo? E no finalzinho do nosso encontro, como vocês já sabem, lista de presença para garantir aquele certificado maneiro que vai dar aquela incrementada especial no currículo, tá certo? Professora Bruna, a palavra é sua, tá todo mundo doido para te conhecer. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer muito o convite da equipe em poder, neste momento, falar um pouco da enfermagem, tratar sobre a atuação do enfermeiro, as áreas de atuação, para que vocês conheçam melhor tudo isso que a enfermagem tem contribuído, né, no Brasil, que vocês vão perceber isso, que a enfermagem é uma profissão que ela contribui muito socialmente. Estou só aqui colocando o meu PowerPoint para a gente iniciar. Luciano, você pode confirmar se você está visualizando, por favor? Tudo ok, professora. Ótimo. Bem, pessoal, como o Luciano já me apresentou, eu me chamo Bruna Panarra, eu sou enfermeira e vou tratar com vocês sobre a atuação do enfermeiro na contemporaneidade. Antes, eu queria me apresentar, falar um pouco sobre a minha experiência, dizer onde eu estou atuando. Hoje eu estou, né, como professora, como docente da Estácio, no Amazonas. Sou graduada em enfermagem pela Universidade do Estado do Pará, então lá no Pará, hoje moro em Manaus. Fiz mestrado em enfermagem também na área, especificamente voltado para a saúde da mulher, e também pela Universidade do Estado do Pará. A minha área de formação de atuação profissional, ela se deu dessa trajetória de mais ou menos 8 anos, quase 10 anos de atuação dentro da saúde da família e da enfermagem obstétrica ginecológica. Eu atuei antes de atuar como professora, durante algum tempo atuando como professora e também trabalhando assistencialmente no contexto do serviço, tanto hospitalar quanto da saúde pública. Então, eu vou conversar um pouco com vocês sobre como é que isso tem se comportado no Brasil, quais são as perspectivas que a enfermagem tem. Vamos lá. Bem, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que nós vivemos um contexto muito diferente agora, né? Até nós estarmos aqui conversando com vocês, com pessoas de outros estados, se fortaleceu, isso foi nos permitido por conta de um contexto que foi a pandemia. Então, a pandemia, ela realmente mudou muito o cenário do mundo todo. E quando a gente fala desse contexto, ela mudou também o contexto atual, o contexto do cenário de atuação da enfermagem. Muitos foram os desafios que a gente teve durante esse período, né? Então, vocês devem ter observado lá na rede social, observado também durante essa trajetória, nos jornais, etc., que uma das profissões que tiveram impacto muito grande foi a enfermagem, não só a enfermagem, como as profissões da área da saúde, que mesmo em pandemia, continuaram estando na linha de frente, como a gente fala, para garantir que as pessoas pudessem ainda sobreviver, precisavam ser cuidadas ainda. E isso deu uma visibilidade muito grande para a enfermagem, né? A enfermagem, ela passou a ser vista, de fato, pela sociedade de uma maneira muito ampliada. Isso foi muito importante. Isso fez e faz muita diferença hoje para a gente.
porque a sociedade realmente observou, né, o papel, a influência, a importância dessa profissão. E como tudo mudou, as formas de ensinar, as formas de cuidar, né, todas as questões que estão relacionadas à enfermagem, tanto da sua formação quanto da sua atuação, também mudaram, porque o cenário mudou, o contexto mudou, as necessidades de saúde mudaram. E nesse contexto, a gente pode pensar qual é o papel da enfermagem, como é que a enfermagem atua. Então, o enfermeiro, ele, no contexto assistencial, ele vai ser responsável por uma equipe de enfermagem. Essa equipe de enfermagem, ela é formada por técnicos de enfermagem. Mas, professora, o que diferencia o técnico do enfermeiro? O curso técnico, ele é um curso voltado, né, para profissionais que vão ter uma formação rápida, porque é um curso que dura no máximo 2 anos, e o foco desses profissionais é se habilitarem, desenvolverem habilidades principalmente relacionadas aos procedimentos e técnicas de cuidado, né, dos mais diversos. Só que esses profissionais, eles que são os técnicos de enfermagem, eles precisam estar sendo liderados por enfermeiros. Esses enfermeiros já vão estar sendo formados a nível superior, né? Onde a gente vai observar que a gente passa 5 anos nessa formação, a gente tem várias disciplinas que estão voltadas para a área da saúde, para a área assistencial de ação do enfermeiro, e isso nos diferencia do técnico, porque o nosso conhecimento ele será mais aprofundado e nós vamos ter na nossa profissão, nas nossas competências e habilidades, a necessidade, né, de também ter e desenvolver procedimentos que só o enfermeiro pode fazer, que o técnico não pode fazer. Por exemplo, se a gente tem um curativo de grande complexidade, né, um curativo, por exemplo, de um paciente paciente crítico, um paciente que está numa unidade de terapia intensiva, por exemplo, lá na UTI, se a gente tem uma situação de um parto, por exemplo, todas essas situações, o enfermeiro ele pode atuar. Né? E o técnico de enfermagem, existem situações e procedimentos que ele não pode realizar, ele apenas pode auxiliar o enfermeiro. Então, o enfermeiro ele vai trabalhar na organização, na direção de serviços de saúde, na consultoria, em auditoria, ele vai trabalhar na consulta de enfermagem, ele vai prestar cuidados para os pacientes graves e, ou seja, ele vai fazer todos os cuidados de maior complexidade técnica. Então, como eu disse para vocês, existem ações, existem procedimentos que só o enfermeiro vai poder fazer, porque são procedimentos de maior complexidade técnica que vão exigir um maior conhecimento científico, um conhecimento mais aprofundado e vai precisar ter um embasamento teórico maior, ok? Bem, outro aspecto que eu queria falar para vocês é que essa dimensão que a enfermagem tem, ela é tão grande que as grandes organizações da saúde, as organizações que a gente tem no nosso mundo, né, como a Organização Pan-Americana, a própria Organização Mundial da Saúde, sempre estão, né, reforçando a valorização dos profissionais da enfermagem. E não sei se vocês sabem, mas agora, né, bem recentemente, no dia 12 de maio, é o Dia Internacional da Enfermagem, que é o dia 12 de maio, onde a gente comemora, né, onde nós, enfermeiros, a gente se envolve em discussões e a gente sempre tenta lembrar desse momento e trazer em pauta tudo aquilo que envolve a nossa profissão. E nesse ano de 2022, a Organização Pan-Americana, ela liberou, né, ela lançou, posso dizer assim, esse slogan que diz assim: sem enfermeiras e enfermeiros igual sem cuidados. É preciso investir na formação, no emprego, na liderança e na prática de enfermagem. Por quê? Porque a nossa profissão, a enfermagem, ela tem a sua base o cuidar. Né? O principal conceito, o princípio maior da enfermagem é o cuidado. E nós sabemos que nós vivemos num contexto que todas as pessoas, em algum momento da sua vida, vão precisar desse cuidado.
Desde a criança, né, do bebê recém-nascido até o idoso, eles vão precisar de cuidado. Então, a Organização Pan-Americana, ela reforça nessa campanha de que é preciso valorizar a enfermagem, porque realmente é uma profissão que tem um papel importante no cuidado da pessoa humana. Quando a gente fala das especialidades de enfermagem, é natural, né, que as pessoas elas pensem que a enfermagem só atua a nível hospitalar, principalmente hospitalar, né? É natural que as pessoas pensem que a enfermagem ela está envolvida só nos processos de cuidado assistencial direto para o paciente. Mas o que eu quero dizer para vocês é que isso não é verdade. Por quê? Porque hoje a enfermagem tem mais de 62 especialidades. Depois que nós nos formamos, depois que você forma na sua formação inicial da graduação, você pode enveredar por vários caminhos na enfermagem, e não só caminhos que a gente pode dizer assim assistenciais, mas a gente pode também desenvolver a nossa atuação profissional em outras áreas, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Bem, quando a gente fala dessas grandes linhas, né, dessa atuação da enfermagem, quanto às suas especialidades, a gente observa que a enfermagem ela pode estar incluída em três grandes áreas, né, três grandes áreas importantes. A primeira é a saúde coletiva, que envolve, né, as áreas assistenciais, eu posso dizer assim, que envolve a saúde coletiva, a saúde da criança e do adolescente, a saúde do adulto, a saúde do idoso, a urgência e emergência. Então, dentro desse escopo, aí dentro dessa grande área, a gente vai ter mais ou menos 49 especialidades. A gente também tem a área que corresponde à gestão, onde o enfermeiro ele atua na liderança, né? Principalmente na gestão, na administração de serviços de saúde e afins. Aí a gente vai encontrar cerca de 6 especialidades que estão voltadas para gestão. E a gente tem também a área do ensino e pesquisa, que hoje, por exemplo, é a área em que eu me dedico, né? Que eu atuo, que eu me dedico mais. Professora, eu posso então ser um enfermeiro assistencial que atua lá no hospital, por exemplo, cuidando, né, numa área especificamente como, por exemplo, da pediatria, e ser professor também? Claro que pode. Professora, eu posso ser um pesquisador na área de enfermagem, uma pessoa que se dedica a desenvolver estudos de pesquisa voltados para a ciência da enfermagem? Pode. Então, isso é muito importante, né, que todos nós tenhamos essa visão ampliada de todas as profissões, porque hoje as profissões elas estão cada vez mais, né, criando novos espaços de atuação, ampliando o seu escopo de atuação, atuando de maneira interdisciplinar, ou seja, trabalhando conjuntamente com outras formações. Bem, então aqui eu trouxe alguns exemplos, né, que corresponde às três grandes áreas que a gente falou. A primeira área, então, a gente tem a saúde coletiva, por exemplo, aquele enfermeiro que se dedica a estar trabalhando especificamente na área da saúde pública, por exemplo, saúde coletiva, em áreas que trabalham a coletividade populacional. A gente pode destacar o próprio Sistema Único de Saúde, em que nós temos, por exemplo, as nossas unidades básicas de saúde, onde os enfermeiros atuam. Dentro desses serviços, a nível de prefeituras, estados e até a nível federal, existem muitos enfermeiros que estão gerenciando, secretariando, né, sendo líderes como secretários de saúde. Nós temos enfermeiros que estão se dedicando a serem coordenadores de programas do Ministério da Saúde. Tudo isso compõe a saúde coletiva. A gente tem, por exemplo, a área da enfermagem que trabalha com assistência domiciliar. Isso cresceu muito a nível, principalmente por conta da pandemia, da necessidade de cuidado em casa das pessoas, né? Até pelas próprias limitações dos serviços hospitalares, ou até porque essa pessoa saiu do serviço hospitalar, voltou para casa, mas ainda demandou e demanda de cuidados. Então, isso é o que a gente chama de home care. Então, a enfermagem que atua na área assistencial. O enfermeiro, por exemplo, da cardiologia, enfermagem cardiológica, o enfermeiro que se dedica no processo de cuidado das pessoas que estão com alguma condição. Esse enfermeiro, geralmente, ele atua no serviço hospitalar, ou em unidade de terapia intensiva,
é um enfermeiro que atua em clínica dentro do serviço hospitalar de cardiologia voltado para o paciente que tem condições e problemas de cunho cardiológico. A gente tem um enfermeiro, por exemplo, que atua dentro da área do centro cirúrgico, né, fazendo todo o processo lá de gerenciamento do centro cirúrgico. Nós vamos ter enfermeiros que vão trabalhar especificamente na saúde da mulher e da criança. Nós, enfermeiros, podemos estar acompanhando gestantes durante o pré-natal, parto e puerpério. Então, a gente tem vários profissionais que se dedicam ao cuidado da saúde da mulher e da criança, entre outros. Quando a gente fala da segunda grande área, que é a área da gestão, a gente vai observar que a enfermagem ela tem uma característica muito forte, né? Porque o enfermeiro, dentro da sua formação, ele é um profissional, ele é alguém que realmente é formado para ser líder, porque nós inevitavelmente, eu acabei de dizer ainda há pouco para vocês, que a enfermagem tem essa característica, né, de liderar, porque nós somos líderes da equipe de enfermagem. Então, o enfermeiro ele tem essa formação muito aguçada para o gerenciamento, para a administração, para a gestão da saúde, e aí a gente vai ter dentro do nosso escopo de especialidades, né, a enfermagem voltada para a economia da saúde, a enfermagem voltada para a auditoria, a enfermagem que se envolve nas questões das políticas públicas e nos processos de gestão dos diversos espaços. Então, na gestão hospitalar, né, na gestão do home care, na gestão da estratégia de saúde da família, no gerenciamento de todos e qualquer serviço de saúde, entre outros. E a terceira área, que é a área da educação e pesquisa. Então, na educação, o enfermeiro ele pode estar atuando, né, como professor, como é o meu exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, do ensino superior ou do ensino técnico também. Esse profissional é um profissional que tende também a se dedicar para a área da pesquisa, né? Ele passa também a buscar outras formações, ele não se limita apenas à formação inicial da graduação ou especialização, mas tende a ser um enfermeiro que vai, né, fazer um mestrado, vai buscar um doutorado, porque se dedica nesse processo de formação, educação e pesquisa. Esse enfermeiro da área da educação também pode ser um enfermeiro que atue capacitando, treinando outros profissionais dentro do serviço, que é o que a gente chama de educação permanente. E também esse enfermeiro que se envolve no processo de educação e enfermagem, ele pode estar se dedicando tanto, né, à área, como eu falei, do ensino superior, do ensino técnico, da pesquisa científica. Então, veja, aqui a gente observa que a enfermagem, ela tem, de fato, uma ampliada, podemos dizer assim, área de atuação, ou seja, os espaços em que a gente observa, que a gente encontra enfermeiros, eles são dos mais diversos. Então, é muito importante que a gente entenda que quando nós estamos atuando dentro da enfermagem, não necessariamente, obrigatoriamente, você vai se voltar para a enfermagem assistencial, para o cuidado direto ao paciente, porque existem outros espaços, e esses espaços, eles crescem. Hoje a gente está tendo um crescimento muito grande dos enfermeiros empreendedores, né, que têm os seus próprios espaços como consultórios, isso é permitido pela legislação, consultórios que se dedicam, por exemplo, a enfermeiros que se dedicam a cuidar de pacientes com feridas, né, com ostomias, enfermeiros que estão voltados também para a área de educação, tem seus próprios cursos educacionais, enfermeiros que trabalham muito dentro da rede social, né, fazendo, criando plataformas de formação e criando conteúdo para ajudar outros enfermeiros. Bem, e falando, né, desse contexto como um todo, é importante a gente entender que o trabalho da enfermagem é colaborativo. O enfermeiro, ele tem uma característica, falei ainda há pouco para vocês, por ser líder, ele não trabalha sozinho, né? Ele tem um conjunto de profissionais que, junto com ele, formam a equipe de enfermagem ou profissionais de até outras áreas, né, quando a gente pensa na equipe multiprofissional.
Então, quando a gente pensa na nossa formação como enfermeiro, a gente precisa atender uma necessidade tanto da equipe, quanto a gente precisa também atender a necessidade do nosso paciente, daquele de quem a gente cuida. Então, isso exige da enfermagem, isso exige de nós uma ampliada formação, né, uma visualização da sociedade, do contexto em que a gente atua de maneira ampliada. Exige da gente que nós precisamos estar envolvidos nos processos de comunicação, nas relações, fortalecendo a nossa criatividade, tudo isso para melhor gerenciar, coordenar e executar as nossas ações. E aí eu queria contar para vocês que nós tivemos recentemente, né, estamos tendo e acreditamos que isso vai se efetivar, uma vitória muito grande, porque agora em maio, bem no iniciozinho de maio, a gente já está em junho, mas bem no iniciozinho de maio, a enfermagem ela estava se movimentando já tem muitos anos para defender um piso salarial, né? E é muito importante para vocês que tenham interesse futuro em estar atuando na área, é importante que a gente saiba, né, como é que está esse contexto do nosso piso salarial, como é que tá as questões que envolvem os nossos direitos como trabalhadores, etc. Então, houve um momento histórico lá nos primeiros dias de maio, vários enfermeiros se uniram lá em Brasília, porque estava sendo, nesse dia, que foi dia 4 de maio, estava sendo votado na Câmara o piso salarial para a enfermagem. E era muito importante, né, que a Câmara aprovasse para que fosse para o Senado, e do Senado a gente possa ter a efetivação, a expectativa, né, que aconteça a sanção dessa lei pelo nosso presidente. Então, a gente teve nesse dia a aprovação, lá no dia 4 de maio, a aprovação do piso salarial nacional da enfermagem. Isso é um ganho, é um destaque muito importante para quem deseja estar, né, ou se dedicar, ou pensa a enfermagem como um espaço em potencial de trabalho, de profissão. Esse PL, ele aprovou, né, um piso para enfermeiros inicial de 4.750, ou seja, o enfermeiro inicialmente atuando com cerca de 30 horas de carga horária semanal, ele deve ganhar no mínimo, é mais ou menos isso, né, que o nosso PL está dizendo, 4.750. E isso foi muito importante. Por quê? Porque no momento em que isso se efetiva a nível de Brasil, isso começa a se efetivar nos estados, e aí a gente observa que a gente tem, né, torna-se tem-se uma equidade, a gente pode dizer assim, entre os salários nas diversas regiões do Brasil. É uma coisa importante também a gente dizer, né? As necessidades de saúde da população brasileira são das mais diversas. Então, quem está lá no sul do Brasil tem necessidades de saúde muito específicas, quem está aqui no norte já tem outras necessidades de saúde, e esse enfermeiro, essa equipe, esse profissional, ele atua nesses diversos espaços. Então, aí o PL foi uma vitória, a gente pode dizer assim, dessa luta, dessa mobilização da enfermagem, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês para que vocês saibam, né, que nós estamos nesse movimento de garantir o nosso piso salarial, e isso vai ser muito importante para a nossa profissão, como valorização dessa profissão e também para garantir o futuro dos nossos futuros profissionais de saúde, dos nossos alunos que estão iniciando esse processo de formação, que já vão entrar no mercado de trabalho com uma nova perspectiva, né, com melhores condições de trabalho, tá bom? Bem, e aí, diante disso, o que eu gostaria de falar? O que a gente espera, né? O que a gente espera para o futuro, o que a gente entende que é importante para você, que se interessou, pensa talvez na enfermagem como uma profissão em potencial para o seu futuro, é que a enfermagem ela tem se fortalecido como ciência. Hoje, isso não é algo que se limita à nossa formação acadêmica, todos nós, vocês, estão tendo acesso às redes sociais e cada vez mais a gente observa a necessidade de que a saúde, as práticas assistenciais, as práticas de cuidado, elas precisam ser executadas com base em conhecimento científico, né? As evidências científicas, isso ficou muito forte com a pandemia, a gente viu, né, como a ciência é importante para a população, para a sociedade, para o mundo inteiro. E isso
faz com que também a gente pense que é importante a gente ter o fortalecimento da nossa profissão como ciência da enfermagem. Isso é algo essencial. Ficou muito claro, eu creio que para todos vocês, que a enfermagem ela tem um escopo de atuação muito grande, ela atua em diversas áreas, tanto áreas assistenciais, ou seja, aquelas de cuidado direto às pessoas, né, aos pacientes, ao usuário, tanto na gestão, no contexto da liderança dos serviços de saúde, ela atua também na docência, ou seja, formando, capacitando, treinando outros profissionais, e na pesquisa. Ela está claramente envolvida nesses processos de fortalecimento da ciência da enfermagem. Uma outra questão também, que é importante vocês saberem, é que com, né, o avançar da ciência, novos conhecimentos e novas práticas de cuidado têm sido incorporadas. Então, por isso é tão importante a gente continuar estudando, nós continuarmos nos dedicando, nós continuarmos envolvidos num processo de formação. Eu, por exemplo, né, mesmo já formada, enfermeira, preciso continuamente estar me atualizando. Qual o tempo de aposentadoria? É o mesmo, por ser profissional de saúde, né? A gente tem um tempo reduzido de aposentadoria. Mas aí você precisa. Eu estou respondendo aqui porque eu vi que tem uma pergunta no chat, tá? Tem outra aqui. Bem, o tempo de aposentadoria ele é reduzido por você, é um pouquinho menor, a gente pode dizer assim, né? Quando você atua diretamente como assistencial. Isso não é algo que a gente pode dizer que é como, por exemplo, eu sou professora, né? Eu já atuei no eu já fui enfermeira assistencial, eu já atuei durante muito tempo na assistência. Hoje não atuo mais, estou me dedicando à docência e à pesquisa. Então, quando a gente vai, né, lá no INSS, verificar todos os nossos direitos, isso também vai ser verificado quanto tempo você atuou na assistência. Mas para o enfermeiro, vamos dizer que atua diretamente no assistencial, ele vai ter esse tempo de aposentadoria diminuído, né, por conta das questões de insalubridade, as questões da atuação profissional que dedica um cuidado maior, né? Então, tem algumas profissões, principalmente da área da saúde, algumas profissões, dependendo das suas questões ocupacionais, que podem ter um tempo de aposentadoria menor. Gabriela, hoje eu não vou conseguir te dizer exatamente o tempo exato, mas realmente é um tempo menor para você se aposentar, tá? O João perguntou aqui, como está o mercado de trabalho para quem faz enfermagem? Quais as áreas que mais disponibilizam vaga para enfermeiros? Bem, hoje eu posso dizer para ti que quando a gente fala em áreas, quando a gente fala o mercado de trabalho, como eu disse para você, é um mercado de trabalho muito ampliado. Então, o enfermeiro ele pode atuar diretamente no cuidado do paciente, ele pode atuar no serviço hospitalar, ele pode atuar no serviço da atenção primária em saúde, ele pode atuar, por exemplo, em serviço domiciliar, né? Ele pode atuar dentro de empresas que reúnem profissionais de saúde, que a gente chama de cooperativas, né? Reúnem profissionais de saúde e prestam serviços para outros serviços hospitalares. Quando a gente fala de áreas que disponibilizam mais vagas, claramente a área assistencial é a área que a gente sempre tem muitas vagas, né? O cuidado direto ao paciente. Porque, como eu falei, a nossa profissão é uma profissão que se dedica ao cuidado. Então, é uma profissão que ela tem como foco prestar cuidado às pessoas. E sempre existirão pessoas precisando de cuidado. Então, a gente sempre vai ter serviços de saúde. Portanto, a gente sempre vai ter profissionais de enfermagem dentro desses serviços. E isso é algo que chama muita atenção dentro da nossa profissão. Um outro exemplo para falar para você sobre o mercado, por exemplo, os concursos públicos, né, que estão retornando. Agora, a gente teve em 2022 vários concursos públicos a nível de Brasil e tantos outros, a expectativa de tantos outros. Quando você abre um edital, por exemplo, de um concurso público, quando você vai para a área da saúde, você observa a maior quantidade de vagas é para enfermagem. Vamos dizer assim, comparado a uma outra profissão que tem lá 50 vagas, a enfermagem apresenta com 150, 200 vagas para aquele único concurso, ou até mais, dependendo
da dimensão desse serviço e da necessidade. Então, por que eu estou te falando isso? Para você perceber, né, como a enfermagem ela tem uma inserção no mercado de trabalho muito grande. É muito difícil você ver hoje um enfermeiro que se forma e fica muito tempo desempregado, por exemplo, porque a necessidade de profissionais de saúde continua sendo grande, principalmente na área da enfermagem, né? Então, é muito ampliado e o escopo, né, é muito grande que a gente observa de atuação do enfermeiro. Então, existem muitas áreas, mas quando você me pergunta qual área tem disponibilizado mais vaga, eu falo, de maneira geral, todas as áreas de foco assistencial são aquelas que sempre têm vaga. A Flaviana perguntou qual ponto você considera o mais importante na enfermagem. Ponto, eu considero a primeira coisa, por ser uma profissão do cuidado, é uma profissão relacional. Então, se você é uma pessoa que você gosta de se relacionar com as pessoas, se você é uma pessoa que você gosta de cuidar das pessoas, se você é uma pessoa que se preocupa, né, tem uma sensibilidade também maior para a necessidade do outro, embora a gente esteja falando de uma profissão que atue de maneira científica, mas a base da nossa profissão é uma base fortemente relacional, né? Então, o que eu estou dizendo para você? Que o enfermeiro, ele não vai estar dentro do seu trabalho, da sua atuação, né? Por exemplo, parado, trabalhando diretamente apenas com um equipamento, posso dizer assim. Ele precisa se relacionar. Ele vai se relacionar com esse paciente, ele vai se relacionar com a equipe dele. Se ele está na gestão, ele vai se relacionar, né, com os colaboradores dele. Se ele é professor como eu, ele vai se relacionar com os seus alunos. Então, é uma profissão muito relacional, é uma profissão muito de comunicação, é uma profissão muito de criatividade. Então, acho que isso é um ponto muito importante na enfermagem, é muito importante que você saiba disso. E o foco da profissão, né, que seria o ponto mais importante, é o cuidado. Né? Então, essa sensibilidade de realizar o cuidado do outro, levar o paciente, o nosso usuário, a ter bem-estar. E isso a gente não faz de maneira aleatória, posso dizer assim, a gente faz isso com base científica, por isso que a gente estuda, né? Então, todas as nossas ações de cuidado, elas são ações que estão voltadas, são realizadas com base científica, tá bom? Então, esse eu diria que é o ponto mais importante. E aí, como vocês falaram, né, já puxando um pouco do que vocês trataram aqui, por conta de todas essas necessidades que o mundo, por conta das mudanças das necessidades de saúde do mundo, a enfermagem ela sempre precisa se qualificar. Nós enfermeiros, qualquer profissional da saúde, na verdade, né, pessoal, todos os profissionais, mas assim, falando especificamente da minha área, a gente nunca consegue parar de estudar, e nem pode, nem deve. Por isso que é tão importante a gente estar sempre antenado, né, na atualidade, nas novidades, naquilo que tem saído como espaços de atuação. Por exemplo, né, recentemente nós tivemos entre uma das nossas especialidades a enfermagem que está voltada para a estética. Então, hoje, o nosso Conselho Federal de Enfermagem ele permite, né, que nós possamos estar atuando também na parte da estética, e existe uma especialidade voltada para isso. Né? O enfermeiro que se dedica, por exemplo, a questões voltadas, até a gente tem especialidades voltadas para as práticas integrativas, como a acupuntura, né, e outras práticas. Tudo isso para que vocês observem que essa qualificação do profissional ela é muito ampliada, existem muitos espaços. O Bernardo está perguntando, na parte da pesquisa, existe alguma área de estudo para pessoas com distúrbios mentais ou apenas problemas físicos? Sim, nós temos dentro das nossas áreas do conhecimento, e se você, né, optar, por exemplo, por fazer enfermagem, você vai ter uma disciplina chamada saúde mental e psiquiatria. Nessa disciplina, nessa unidade, é onde a gente se dedica a estudar o cuidado que o enfermeiro presta às pessoas que têm algum tipo de transtorno mental. E então existe também estudos, existem enfermeiros que se dedicam a pesquisar, a estudar a área da saúde mental na enfermagem. É uma das nossas áreas assistenciais de atuação. O enfermeiro, ele pode, quando o enfermeiro ele se dedica à área de saúde mental, ele pode estar trabalhando especificamente nos hospitais, né, psiquiátricos, nos centros de apoio psicossocial, que nós temos
são serviços disponibilizados pelo SUS, né? Tem enfermeiros que se dedicam a estudar essa área, ou seja, ser pesquisador nessa área. Então, sim, a gente também tem uma parte da pesquisa da enfermagem que se dedica à questão dos distúrbios mentais. Ou apenas problemas físicos, eu entendi que você quis dizer, né, das doenças, das patologias. Não, não é só apenas os problemas físicos, a gente também se dedica à área da saúde mental, tá bom? E aí, com tudo isso que eu falei para vocês, o que, é que a gente observa? Que novas especialidades virão. Eu falei para vocês que hoje a gente tem especialidade da estética, a gente tem enfermeiros se dedicando à área da saúde mental, por exemplo. A gente tem enfermeiros se dedicando até ao Pilates, viu? Foi autorizado a especialidade de Pilates para enfermagem também. Tem enfermeiros que têm seu próprio consultório de enfermagem, tem enfermeiros que são consultores, tem enfermeiros que são empreendedores de maneira geral. Então, várias especialidades, elas surgem e a gente não tem a menor pretensão dessas 69 que eu falei aqui para vocês, muitas outras vão aparecer. Por quê, gente? Porque as necessidades de saúde da sociedade se modificam. Imaginem, né, as necessidades de saúde de vocês aí, dessa geração, da geração agora desse século, é muito diferente, né, das necessidades de saúde da geração anterior. E a enfermagem precisa acompanhar isso, porque é uma das profissões que vai estar se dedicando a cuidar. Bem, e aí eu trouxe aqui para vocês, né, quais seriam os 7 principais motivos para a gente cursar enfermagem? Existem muitos, falei diversos aqui, mas eu gostaria de destacar alguns com vocês. O primeiro é ajudar o próximo. Como eu falei para vocês, a nossa profissão, ela é uma profissão relacional, ela é uma profissão que ela vai estar se dedicando a cuidar de pessoas, esse é o foco principal do nosso cuidado, é a pessoa, é a sociedade, é a família, é a comunidade. Então não tem como a gente não pensar nisso, né? Existe, eu posso falar, né? Isso até um pouco eu falar sobre isso porque é meio óbvio, mas de fato, né? É uma profissão muito nobre, né? A enfermagem é uma profissão muito nobre, porque nós estamos diretamente nesse cuidado, nós estamos vinculados nesse cuidado. Muitas vezes somos nós, equipe de enfermagem, profissionais de enfermagem, que estamos nos momentos de grande felicidade da pessoa, né? Do nosso paciente, e também de grande tristeza, né? Então a gente posso dizer assim, prova, né, perpassa por várias questões que envolvem a saúde do ser humano. Então, é uma profissão muito nobre, porque por meio do nosso conhecimento, a gente também pode ajudar o próximo. Um outro ponto, um outro motivo que eu podia dizer é a flexibilidade de atuação em diversas áreas. Como eu já falei aqui, a gente tem mais de 69 especialidades, diversas áreas profissionais, assistencial, de gestão, educação e pesquisa. Então, é uma profissão que tem uma atuação muito ampliada. A gente tem inúmeras especializações, como eu falei para vocês, e isso cada vez mais nos amplia o espaço dentro do mercado de trabalho, isso é muito bom. Temos horários flexíveis, porque nós podemos atuar em mais de um trabalho. Então, professor, eu posso ser um enfermeiro assistencial e ser um pesquisador? Pode, né? O dia tem 24 horas, você pode. Tem profissionais que atuam, por exemplo, no hospital, né? Vou falar assim um exemplo simples, pela manhã ou no serviço de cuidado pela manhã e à tarde atua em outra área profissional, na gestão. Então, a gente tem uma flexibilidade de horários e isso é importante porque também nos permite que a gente consiga, né, pensar um pouco na nossa vida pessoal. A diversidade de cursos, então a enfermagem, como eu falei para vocês, o nosso foco aqui é o ensino superior, eu estou falando para vocês do enfermeiro dentro do ensino superior, mas também nós temos uma equipe de enfermagem, como eu falei para vocês. Então, existe o enfermeiro, existe o técnico de enfermagem, então tem essa diversidade de cursos, né? O crescimento pessoal, porque os enfermeiros também fazem parte dos profissionais que podem mudar o mundo, né? Eu acredito nisso e que a enfermagem ela pode mesmo mudar o mundo, que a minha profissão pode, que o meu cuidado pode, que o meu processo de educação, né, ensinar os meus alunos, eu faço mais do que formar enfermeiros, eu também formo pessoas, então com certeza eu acredito nisso, e também é uma profissão, mais um motivo ao reconhecimento da sociedade, né, a sociedade ela
sem dúvida, ela reconhece no profissional de enfermagem um especialista de cuidado que vai muito além da sua capacidade técnica, porque a gente alcança também as pessoas de maneira humana, né, de maneira empática, e isso é muito nobre, isso é muito importante. Para finalizar, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas eu gostaria de fazer um convite, né, para vocês. Eu coloquei aqui, vem conhecer a enfermagem, coloquei Estácio. Eu sei que a gente está falando de todo o Brasil, a gente está falando ali para pessoas de várias regiões. Eu trouxe aqui algumas imagens de momentos que a gente teve com os nossos alunos de enfermagem, em laboratório, né, fazendo as suas práticas. Então, aqui eu vou só falar um pouquinho para vocês. A primeira foto do lado esquerdo superior, a gente tem uma aluna nossa fazendo a prática de sondagem vesical de demora no paciente, tá bom? Ali embaixo, não sei se vocês estão vendo, tem algumas pessoas ajoelhadas, um boneco. Isso foi um treinamento, né, um curso que foi ofertado para os nossos alunos dentro da semana de enfermagem que a gente teve agora em maio, que qualificou eles para a parte de ressuscitação cardiopulmonar. Esse treinamento foi super legal, porque foi feito pela nossa professora, que é especialista na área, inclusive a enfermeira da Cruz Vermelha. Aqui embaixo, essa foto à esquerda inferior é de hoje, da minha aula de alta complexidade, em que os meus alunos fizeram uma simulação realística de um acidente, né, com arma branca, e eles simularam todo o atendimento pré-hospitalar que a equipe de enfermagem faz. A gente tem... Não está aparecendo para você a imagem? Tem mais alguém que não está conseguindo ver? Professora, para mim está aparecendo normalmente. Certo. Tem mais alguém, pessoal, que não está vendo ou só a Gabriela? Às vezes é a internet, né? Às vezes ela cai. Pega. E a gente, por exemplo, ali, se vocês estão vendo onde tem um computadorzinho ligado, isso foi uma ação que a gente fez numa escola, né, de adolescentes, uma escola de ensino médio, que a gente fez em março, que a gente foi fazer uma orientação, uma prática educativa sobre o Márcio Vilas, sobre o câncer de colo do útero. Aqui embaixo a nossa prática, né, de bandagem, aqui a gente também teve a nossa semana de enfermagem, enfim, gente, isso é um pouco, né, para vocês observarem que a formação de vocês, ela também permite, né, o que a gente espera dentro do contexto da formação dos nossos alunos é proporcionar para vocês a maiores vivências, né, provarem de diversos espaços de atuação do profissional em enfermagem. Então, isso faz muita diferença, isso é muito importante, porque vai ser na formação inicial de vocês, vai ser na graduação que vocês vão se aproximar com o contexto da enfermagem. Então, quanto mais espaços, práticas, estágios, laboratórios, simulações, atividades externas vocês estiverem participando, isso vai contribuir muito para a formação e para o conhecimento de vocês. Gente, foi um prazer, Luciano, falar com vocês. Se alguém tiver mais alguma pergunta, tá bom? Eu estou à disposição. Muito obrigada por estarem aqui, ouvindo um pouquinho, dividindo um pouco sobre a enfermagem com vocês. Professora, nós que agradecemos. Eu, assim, pude perceber essa paixão, essa entrega que você tem pela enfermagem. Lindo de se ver. Confesso que se eu tivesse dom e talento para a área de saúde, eu ia dar um pulo nesse curso de enfermagem, viu? E iria com Legal. toda certeza. Acho que foi uma tarde muito produtiva, foi muito esclarecedora. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar aqui no chat, não tem problema algum. Mas, de antemão, professora, só agradecimentos, foi de fato tocante. Eu acho que acho não, tenho certeza. A enfermagem ela é uma profissão como todas as outras muito bonita. E eu gosto muito quando a senhora inicia a sua fala falando que sobre relacionamentos, né? Sobre essas pontes que o enfermeiro constrói com o seu paciente. E o quanto a gente, enquanto paciente, precisa realmente desse afago, desse carinho, porque o lado técnico a gente sabe que a gente vai encontrar, mas a gente precisa muito do lado humano. E a gente sente essa humanidade no seu olhar e na sua fala. Então a enfermagem está muito bem representada por Bruna Panarra, viu? Querido, obrigada, foi um prazer.
Pessoal, nenhuma dúvida mais? Olha, qual a média de valor da mensalidade? Gabriela quer saber. Aí, Gabriela, eu vou te dar uma dica sensacional. A gente tem uma plataforma chamada Conexão Futuro, que é onde essa palestra vai estar hospedada, esse nosso bate-papo. Você vai poder rever quantas vezes você quiser. Lá também você vai ter acesso a vários estandes da Estácio, de Manaus, de Belém, do país inteiro. Tem uma Estácio pertinho de você e você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas, não só saber sobre o valor de mensalidade, mas também saber quando vai acontecer o próximo vestibular. Olha só que maravilha! Então, fica atenta. E eu acho que a gente ganhou aí uma nova enfermeira, viu, Bruna? Tô sentindo aí essa entrega na Gabriela, Ótimo, viu, seja Gabriela? bem-vinda. Bom, pessoal, vou aproveitar e colocar aqui, ó, link para preencher o formulário lá e garantir o seu certificado bonitinho no final aí dessa nossa semana inteira de workshop. Lembrando que amanhã tem biomedicina e eu espero todos vocês aqui para esse bate-papo incrível para a gente conhecer mais uma profissão deslumbrante, maravilhosa, necessária, como todas as profissões. Professora Bruna, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Foi um prazer inenarrável ter aqui esse seu conhecimento, essa sua entrega, esse momento aqui conosco. E eu espero que a gente troque outras vezes, viu? Já vou Tá bom, deixar foi um aqui. O prazer. telefone está salvo na agenda, tá? Para Sim, qualquer coisa, falou enfermagem, falou em Bruna Panarra. pode me chamar, vai ser um prazer. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença de todos vocês. Espero revê-los amanhã para a gente falar sobre biomedicina. Ó, a Lu colocou aqui o link da plataforma. Lu, arrasou, maravilhosa. Olha aí, Gabriela, clicou no link, se inscreveu. Boa sorte, pessoal. Até o encontro de amanhã, hein? Tem mais Estácio na Prática esperando por vocês.